Olá para você aí de casa, uma ótima noite, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. E hoje vamos falar sobre uma das principais atividades da nossa economia. O Brasil carrega o apelido de celeiro do mundo. E não é à toa não, viu? De acordo com o levantamento recente do banco BTG Pactual, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de soja, milho, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e carne de frango. Ou seja, o que é produzido pelo setor agropecuário brasileiro é consumido pelas nações do mundo inteiro. O resultado é que o agro representa uma fatia significativa do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Mas nem tudo nessa conta é lucro. Em boa parte dos casos, o preço que se paga pelo avanço das monoculturas e das áreas de pastagem é a devastação do meio ambiente com a poluição do solo, da água e os impactos no clima. E eles são causados pelo desmatamento e queimadas para a expansão do terreno, de plantio e a criação de gado. A ação humana, nesse caso, provoca danos ambientais profundos, ameaçando, além do solo, do ar e da água, a flora e a fauna. E é sobre essa relação que vamos debater no programa de hoje. Para isso, convidamos o Glauco Eduardo Cortes, diretor adjunto de valorização profissional da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, a quem eu cumprimento e já agradeço pela presença aqui no Aparecida Debate. Glauco, boa noite para você, seja bem-vindo. Olá, Eduardo, boa noite. É uma satisfação aí estar com todos vocês. Deixa eu só fazer uma pequena correção. Agora eu já sou presidente da associação, tá? Eu assumi dia 2 de janeiro agora. Então é recente, a gente faz a correção, corrigindo aqui. O Glauco é o presidente da associação, né? Isso, a partir de 2 de janeiro agora. E obrigado, viu, pela correção. É uma satisfação. Tá? Satisfação é toda nossa. Também conosco nessa noite o Valquimário Lemos, chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Valquimário, tá tudo certo com você? Eu descrevi bem você aqui. Boa noite para você, bem-vindo ao Aparecida Debate. Boa noite, Eduardo. Devidamente bem apresentado, isso mesmo, chefe-geral da Amazônia Oriental, cuja sede fica no estado do Pará. Eu quero saudar a todos que nos acompanham, igualmente saudar o Glauco, que comigo dividirá esse espaço de discussão. Um grande prazer estar com vocês. Uma discussão bem ampla e que a gente pretende aqui orientar e esclarecer muita coisa para o nosso telespectador, que é o maior interessado na nossa conversa. Por muito tempo, essa tradição do trabalho no agro foi passada de geração em geração. Pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura aponta, entretanto, que tem reduzido a participação dos mais jovens nas produções. População com idade entre 18 e 59 anos, considerada apta para o trabalho, diminuiu em quase 1 milhão de pessoas entre 2012 e 2022. A nossa reportagem foi em busca de uma história que segue na contramão disso e conheceu um produtor que ainda resiste na cultura do arroz, transmitida pelo pai. Olá, Eduardo, olá para você que está assistindo a Aparecida Debate, isso mesmo, né? A gente sai então da nossa redação e vem aqui ao encontro de histórias que nos ajudam a ilustrar esse cenário do agro no nosso país e essa tradição que muitas vezes é passada de geração em geração. Por isso a gente veio até uma produção de arroz aqui na nossa região, no Vale do Paraíba, que por muito tempo foi a região destaque na produção desse cereal aqui no estado de São Paulo. E eu vou conversar agora com o Gustavo, que nos recebe aqui no meio do trabalho, porque eu estava vendo, enquanto a gente chegava, Gustavo, está no momento de colheita, inclusive, né? Sim, vocês chegaram na hora H. A gente está colhendo o arroz, hoje é um dia de trabalho, a gente está no meio da colheita e não pode parar, né? Vamos parar um pouquinho, mas tem que aproveitar o dia, né? Agora tá vindo uma chuvinha, a gente já tem que parar um pouquinho, mas é trabalhoso. A vida do produtor é bem movimentada. E, Gustavo, conta para mim como é que começou a sua história no trabalho com o arroz. Foi passado uma influência do seu pai, isso? Então, meu pai é produtor desde criança, né? Ele dirige trator desde os 8 anos.
E eu já vivi cada fase, ele já me proporcionou estudar um pouquinho. De fase em fase eu vi na necessidade do meu pai que ele precisava de ajuda. E nessa vontade de ajudar eu acabei me envolvendo. E Gustavo, você falou que tem bastante trabalho na vida, na rotina do produtor e muitos desafios, imagino eu, né? Por exemplo, você citou aqui, a gente está vendo que está começando a cair um chuvisco, o clima, por exemplo, imagino que é um dos grandes obstáculos muitas vezes para o trabalho de vocês. Sim, a gente é uma indústria a céu aberto, então depende de clima, às vezes faz muito calor, às vezes faz muito frio. O arroz ele tem a temperatura ótima, às vezes venta, uma chuva de pedra. A gente fica até com o cabelo branco. A vida do produtor é 24 horas ligado, né? Não tem como desligar ali da produção. E Gustavo, você citou até o seu pai aqui agora. Quando você conversa com ele, escuta as experiências dele, de quando ele era mais novo, antes de você entrar nesse ramo, mudou muita coisa dessa geração do seu pai para a sua, em práticas, em tecnologia, em maneira de pensar o trabalho? Eu brinco que o meu patrão, né? Porque não é fácil desse. Mas o interessante é que ele tem muita prática, mas ele sempre foi aberto para novas tecnologias. Então, quando eu venho com a teoria ou com uma parte mais técnica e agrego para ele escuta, ele ajuda eu a executar e a gente trabalha bem junto. O Gustavo, ele teve essa influência do pai que já trabalhava na área, se formou engenheiro agrônomo, né? E hoje consegue perceber então que quando a gente fala, por exemplo, dessas diferentes gerações, as novas gerações que estão chegando no agro, vão somando isso. Muitas vezes são gerações que talvez estão tendo mais oportunidade de estudar, de pesquisar, somando com a prática e com a experiência dos mais velhos, né? Não, isso é uma coisa importante que desde criança eu não entendia muito, mas eu escutava meu pai falando quanto ele se esforçava para a gente estudar. E na época a gente brincava, né? Eu sempre fui dedicado, mas a gente não tinha noção do como ele se esforçou para a gente poder estudar. Então hoje uma forma de gratidão é eu poder estar ajudando ele na lavoura, né? Gustavo, quando a gente chega nesse momento agora da colheita, dá para tirar um momento para ter aquela satisfação de dever cumprido nessa safra, ou já tem que começar a pensar na próxima? Olha, dificilmente. A gente termina a gente estava plantando até esses dias, porque a gente vai plantando escalonadamente para a gente poder ir colhendo devagar, né? Então a gente acabou de terminar de plantar, já começa a colher, terminou de colher, já vamos preparar o solo. Não pode parar. O produtor não para, não tira férias. Eu, desde que eu me formei, nunca tirei férias. E conta para mim uma última coisa, Gustavo, como é que você encara essa responsabilidade também, acho que podemos dizer assim, de saber que o seu trabalho, o que vocês desempenham aqui, desde o trabalho do seu pai, ajuda a botar comida na mesa dos brasileiros, ajuda a alimentar as pessoas. Como é que você encara? A gente, como a gente anda por aí, a gente vê alguns produtores que às vezes falam assim, nossa, ficam tristes, nossa, é difícil plantar arroz, fica triste. E eu sei que é difícil, para mim também é difícil, para o meu pai, eu vejo o sofrimento dele, porque às vezes o custo é alto e a gente não tem rentabilidade, às vezes a gente vende o produto abaixo do custo. Mas também é gratificante a gente participar da produção de um alimento que é tão importante para o brasileiro, né? Então isso aí é uma força. Eu falo para o meu pai, por mais que às vezes não compense plantar arroz, a gente tenha que plantar uma soja, alguma outra coisa para estar sobrevivendo, o arroz é a nossa história, né? Então, e é a história do brasileiro, né? Então é uma coisa que a gente sempre tem que ter um carinho enorme, né? Então eu pergunto para vocês, o Valquimário e o Glauco, né? A história aí retratada na nossa reportagem do Gustavo, eu acho que reflete um pouco o que é o produtor rural hoje no Brasil, ou não? Tem algumas coisas a mais que vocês gostariam de colocar, características, né? A gente está vendo pelo Gustavo, o depoimento que ele deu para o Guilherme Machado, o Gui, a dificuldade que é também para você trabalhar no campo hoje, né? Ou seja, você não tem férias, você não para de trabalhar, pensando numa colheita, já emenda em outra colheita, e assim é o dia a dia do produtor rural. Vocês gostariam de acrescentar mais algo para a gente poder definir a figura desse grande produtor que leva a comida para a nossa mesa? Aí fica à vontade vocês dois, o Glauco e o Valquimário. Eduardo, eu queria começar o nosso bate-papo parabenizando aí o Guilherme pela reportagem
Eu acho que ele conseguiu aí colocar a essência do que é um produtor rural no Brasil. Tá? Eles não tiram férias, estão 100% do tempo preocupados, e a produção agrícola, a produção agropecuária, ela é um sistema um pouco complicado, porque o produtor hoje, ele cultiva, por exemplo, no caso do Gustavo, arroz, só que ele vai colher esse arroz daqui 3, 4 meses. Qual é o preço, ou qual será o preço do arroz daqui 3, 4 meses? Vocês perceberam na essência que ele falou, às vezes, a gente perde dinheiro, porque hoje, efetivamente, o mercado está precisando de arroz, está faltando arroz, lei capitalista, né, oferta e procura, o mercado está bom, mas daqui 4 meses a gente já não sabe se o mercado vai estar bom, se isso vai cobrir. E o segundo, ele pode perder tudo, não é da noite para o dia, em uma tarde. Uma chuva de verão, um vendaval, alguma coisa assim, de repente, acaba literalmente com tudo isso. Então, para garantir isso, esse arroz na comida, no prato de todos, a gente tem que dar muito valor para o pai do Gustavo, para o Gustavo, porque o Brasil hoje, ele não importa mais alimento graças a esses produtores. Uma situação que, se a gente imaginar 50 anos atrás, na década de 70, o Brasil importava 30% do que consumia. Exatamente, né, Valquimar? E o Glauco colocou bem ali, falando das condições climáticas, né? De repente é uma enchente, é uma enxurrada, é uma chuva forte, ou de repente é uma seca prolongada, ou seja, fica muito sujeito às alterações climáticas também, né? É isso, Eduardo. Eu reforço os parabéns, né, já dado pelo Glauco ao Gustavo, que protagonizou essa matéria. Eu prestava muito atenção e eu quero explicitar aqui que eu concordo com o olhar do Glauco e queria trazer algumas outras contribuições de olhares. Assim, eu acho que essa reportagem ela é didática, ela é pedagógica, de mostrar o potencial, né, da agropecuária brasileira, mas também as suas dificuldades diárias, né? Antes de qualquer coisa, uma atividade que orgulha o país por levar alimento, por levar segurança alimentar, mas é uma atividade, como o Glauco muito bem falou, que convive diariamente com riscos associados, né? E algo que me chamou a atenção, complementando o olhar do Glauco, é que a reportagem também abordou uma outra vulnerabilidade ainda presente em algumas partes do Brasil na nossa agricultura, que diz respeito à sucessão geracional, né? Me chamou muita atenção essa relação do Gustavo com o pai, a preocupação do pai de qualificá-lo, né, profissionalmente, para que ele assumisse com o mesmo entusiasmo do pai, uma cultura que é importante para a nossa alimentação, para a nossa balança comercial, que é o arroz, carregando, inclusive, a história da família como um dos motores de dizer que, apesar das dificuldades que a gente enfrenta do ponto de vista econômico, do ponto de vista de vulnerabilidade, de risco da própria atividade agropecuária, mas a gente reconhece que produzir arroz é produzir algo que vai alimentar a mesa de brasileiros, que vai reduzir fome, e me chamou muita atenção essa questão da sucessão geracional também, que reflete uma outra realidade. E eu finalizo dizendo que ele também explicita, como o Glauco também muito bem trouxe, não é, um modelo bastante comum de se produzir alimento no Brasil. Muitas vezes, um olhar muito breve, imagina-se que a produção de alimento no Brasil ela está restrita, né, aos grandes empreendimentos, e a gente sabe que a participação da agricultura familiar traz um preço muito forte, preço no sentido de quê? De oferta diversificada e abundante de alimentos. Então, essa questão do modelo familiar de se produzir também foi algo muito interessante na matéria apresentada. Exatamente, eu queria partir para essa próxima pergunta, né? Porque para a gente poder destacar também, aliás, só uma observação ao Glauco, ao Valquimário, né?
Hoje são poucos os filhos que permanecem ao lado do pai quando a gente fala da agricultura. Mas falando da agricultura familiar, né? Aquele pequeno produtor que às vezes planta na sua roça, no seu sítio e que também contribui de uma maneira muito considerável para a economia. Então, falando também da agricultura familiar, mas do agro como um todo, o que representa hoje para a nossa economia, Glauco? Veja bem, a gente pode dividir esse critério que você colocou em duas grandes partes. A gente tem aquela agricultura de ponta, altamente tecnológica, com grandes áreas, que é principalmente voltada à exportação. Como você mencionou, somos os maiores produtores mundiais de soja, café, suco de laranja, açúcar. Se você analisar esse contexto, são culturas produzidas, na grande maioria dos casos, em grandes áreas e altamente tecnológicas. Aí nós temos um outro grupo desses trabalhadores, pode ser agricultura familiar, pode ser o pequeno agricultor, que ele produz uma quantidade não elevada, mas uma diversidade de produto que é extremamente importante para o Brasil. Vamos destacar uma coisa, quando nós tivemos aquele problema no ano passado, no Rio Grande do Sul, aquela enchente, a primeira preocupação foi o desabastecimento de arroz. Não houve desabastecimento de arroz. Por quê? Esses pequenos produtores, como o pai do Gustavo, eles têm condição de abastecer isso, de subsidiar o Brasil na grande maioria das necessidades das nossas lavouras não voltadas especificamente à exportação. Então, esse é um caráter extremamente importante e é uma diversificação que a gente pode levar em consideração, inclusive lá para a região do Valquimário, lá na Amazônia, vamos dizer assim, de uma maneira geral, com os pequenos produtores, inclusive trabalhando num processo extrativista com manutenção da floresta. As pessoas não sabem, hoje o Brasil tem 2/3 da sua área preservada. Pessoal, muita gente fala agronegócio, devastação, transforma a floresta em pasto. Nós tivemos esse passado, não vamos negar. Só que a gente conseguiu, nos últimos 40 anos, dobrar a área agriculturável no Brasil, só que nós aumentamos a quantidade produzida em 4 vezes, em 5 vezes. Isso se deve a quê? Fornecer a tecnologia no campo. E uma coisa que o Valquimário disse bem ainda, nos baseando na reportagem, olha a preocupação do pai do Gustavo em fazer o filho estudar, aprender, trazer essa nova tecnologia e tentar utilizar essa nova tecnologia para ficar menos suscetível a todos esses problemas que eu mencionei. Bem, Valquimário, eu vou deixar você para a abertura do próximo bloco, pode ser? Eu já estourei esse primeiro bloco, nosso tempo aqui, então logo na abertura do próximo bloco você vem para complementar, colocar o seu olhar também sobre esse assunto que a gente está discutindo aqui na Aparecida Debate. E bom, né, o Glauco ter falado da questão da Amazônia, né, que tanto se fala, tanto se repercute a influência do agro em relação à preservação ambiental. Eu acho que você dando o seu testemunho também vai ser muito bom para o programa. Estamos de volta com a Aparecida Debate nesta terça-feira, falando sobre o setor agropecuário brasileiro e a sua relação com a economia e o meio ambiente. Os nossos convidados para o programa de hoje são o Glauco Eduardo Cortes, presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, e também comigo neste programa o Valquimário Lemos, chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental. Lembrando que a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Bem, o Glauco estava falando agora há pouco, né, sobre essa relação do agro com o meio ambiente, começou a pincelar um pouquinho ali e falou e mencionou a questão da Amazônia. E o Valquimário é de lá. O Valquimário trabalha lá em plena floresta amazônica, podemos dizer assim, né, Valquimário? Aí em Belém, no Pará. Então eu queria que você descrevesse também o seu olhar sobre esse assunto
Como é que o agro impacta hoje no meio ambiente? Como é que é lidar com o crescimento econômico da agropecuária e, ao mesmo tempo, esse cuidado especial com o meio ambiente? Perfeito, Eduardo. O Glauco trouxe algumas questões que vão facilitar bastante assim a minha narrativa aqui com vocês. Até eu agradeço por isso. Eu quero apenas reforçar, trazer alguns números marcantes, né, sobre a pujança da nossa agricultura, da nossa pecuária, né? Os números indicam, vejam só, no último trimestre do ano passado, a agropecuária brasileira gerou em torno de 28,5 milhões de empregos. Isso dá um pouco mais de um quarto dos empregos, né, gerados no Brasil. O valor bruto de produção ultrapassa 1,2 trilhões, né, tendo as culturas e as criações principais representadas já até faladas por você, Eduardo. Então, assim, a pujança dessa cadeia da agropecuária brasileira, muito bem falado pelo Glauco, nas últimas quatro décadas, ela reflete claramente o impacto marcante, né, de tecnologia, de ciência, que transformou o Brasil de um país de alta vulnerabilidade alimentar, por não se ter acesso ao alimento disponível, ainda na década de 70, a uma grande fortaleza mundial na produção de alimentos, né? A gente exporta para mais de 200 países, em praticamente todos os continentes, mas fazendo recorte para a Amazônia. Na Amazônia, com toda essa pujança da agropecuária nacional, a gente tem diariamente convivido com o desafio de manter essa produção agropecuária, que precisa ser eficiente, mas que deve ser muito bem harmonizada com cautelas, com precauções ambientais e com nossos recursos, não é, minerais, com nossos recursos diversos existentes. Somos a maior região em termos de mega biodiversidade. Então, o desafio na Amazônia é produzir alimento para cerca de 30 milhões de habitantes e para outras partes do Brasil, mas que não venham competir com práticas inadequadas com a floresta. O desafio é mostrar que a floresta também pode ser um grande vetor de, uma vez conservada e bem manejada, de transformação social e econômica das nossas populações. Então, a Embrapa tem preconizado a adoção de tecnologias que sejam sustentáveis e, o mais importante, Eduardo, tecnologias que devam ser estabelecidas em áreas já degradadas, como o Glauco muito bem comentou. Só para vocês terem uma ideia, na Amazônia brasileira nós temos cerca de 9 milhões, beirando, se encaminhando para 10 milhões de hectares em diferentes níveis de degradação. Desse total, para vocês terem uma ideia, cerca de 50%, 4 milhões e meio, está no estado do Pará. Então, veja, só o estado do Pará, em área degradada, tem o correspondente ao tamanho de um estado do Espírito Santo, significando dizer que, para a adoção de novas tecnologias para produzir alimento no Pará e na Amazônia, não há sequer nenhuma necessidade de confrontar a floresta, né, impactando-a ou derrubando. Isso foi feito no passado. E tecnologias sustentáveis e eficientes existem, e eu finalizo dizendo que o nosso grande desafio diário na Amazônia é conciliar uma produção alimentar, animal ou vegetal, com a conservação dessa mega riqueza biológica. E que essa riqueza biológica gere riqueza econômica e melhorias sociais para a nossa população. Esse tem sido o desafio de se trabalhar com a mesma eficiência de outras regiões do Brasil. Queremos e não podemos jamais abrir mão de termos modelos eficientes de se produzir alimentos na Amazônia, de forma similar que já ocorre em vários outros locais do país, com várias outras culturas, tá? Então, é uma mensagem de que é possível, e mais do que possível, é necessário e fundamental que a produção de alimentos esteja associada com a preocupação de se manter, não é, essa outra grande riqueza
mega sócio, eu falo mega sócio biogel, né, diversidade existente na Amazônia. Muito bem descrito pelo Valquimário, viu? Até pela experiência que você vive aí bem de perto, né? Ô Glauco, quando a gente fala de proteção do meio ambiente, é automático, a gente lembra imediatamente da floresta amazônica, né? Que é o nosso maior símbolo de proteção do meio ambiente. E é o que o Valquimário estava falando agora. No caso da Amazônia, como qualquer outro bioma, tem que haver esse equilíbrio, né? O desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo a proteção do meio ambiente. A gente está caminhando para isso? Você acredita que a gente já deu um grande passo? Nós estamos caminhando nesse rumo. Hoje, todos os institutos do Brasil, aqui em São Paulo, o Instituto Agronômico de Campinas tem uma pesquisa muito boa, um grupo de engenheiros agrônomos diversificando as culturas no estado e permitindo, principalmente, que essas novas culturas sejam implantadas em áreas que já existem. E a Embrapa, que está presente no Brasil inteiro, está sendo muito bem representada nesse debate aqui pelo Valquimário, ela está na ponta, desenvolvendo tecnologias extremamente importantes, fornecendo essas novas tecnologias, e o mais importante de tudo isso, o Brasil é um país continental. A realidade do Valquimário lá em Belém, que é a porta de entrada da Amazônia, é totalmente diferente da nossa realidade aqui. Então ele consegue trabalhar lá essa situação, enquanto que os nossos institutos conseguem trabalhar aqui essa situação específica para o Estado, e no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma outra situação específica. A gente precisa analisar esses fatos sem qualquer viés político. Vamos analisar com um viés técnico. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, 35 anos de formado, estou completando esse ano, e a gente via muito esta conversa de que o Brasil só consegue fazer determinada coisa porque está devastando tudo. Aconteceu isso no passado, aconteceu como aconteceu em vários países. Só que hoje, graças a esses institutos, nós temos o desenvolvimento de tecnologia que permite, mais verdadeiro na Amazônia, um extrativismo gerando emprego e renda para aquelas pessoas que estão lá. Não adianta aquelas pessoas saírem da Amazônia e ir para qualquer lugar do Brasil e ser um sem-teto em outro lugar do Brasil. Eles precisam estar fixados lá. Mas como a pessoa vai ficar fixada lá? Ele precisa ter geração de emprego e geração de renda. E isso permite, hoje, aqui no estado de São Paulo, nós temos uma diversidade grande. O estado de São Paulo é um estado um pouco mais tecnológico. Para você ter uma ideia, em 2023, nós aqui geramos mais ou menos no agronegócio 20% do PIB do estado, em São Paulo. E quando você fala em São Paulo, você pensa de serviço, você pensa de empresas, montadoras, de veículos, metalúrgicas, você pensa num monte de coisa. Mas o agro representa 20% do PIB nesse estado. Imagina quanto vai representar, por exemplo, no Mato Grosso, que é um estado extremamente agrícola. Tá? Mato Grosso do Sul, o estado que mais vende carros acima de R$300 mil no Brasil. E você vai falar que é carro, não é carro, é caminhonete. Caminhonete para quê? Para o pessoal trabalhar no campo. O campo precisa disso. Entendeu? Então, o agronegócio não está voltado somente em gerar a produção do alimento, como a gente discutiu até agora. Quantas cidades no Brasil dependem desses produtores que geram receita, que geram empregos para essas pessoas que estão na cidade e para elas continuarem nessa cidade melhorando cada vez mais a sua vida? Muito interessante, viu? Porque a gente vai aprofundando o debate, tirando um pouco daquela imagem, né, de que o agro está avançando sobre a natureza, sobre o meio ambiente, ou seja, à custa do desenvolvimento econômico. A gente vai tendo uma outra ideia, e é essa colaboração que a gente pretende dar agora para o nosso telespectador através desse debate. Valquimário, pela sua experiência também, o Glauco também já mostrou muito conhecimento, eu vou perguntar para os dois.
Quais são os principais desafios, e você já tocou um pouquinho nesse assunto, né, de promover a pesquisa e a tecnologia para a agropecuária num bioma tão rico e diversificado como é a Amazônia? Essa pergunta ela é muito instigante, sabe, Eduardo? E eu tenho sido uma voz a defender que a gente tem alguns grandes desafios. E os grandes desafios, eles perpassam obrigatoriamente por desafios políticos, por incrível que pareça. Precisamos ter políticas públicas que apoiem as nossas populações do campo e que apoiem a ciência como vetor de transformação. Esse desafio ele passa também pela presença de cérebros. Uma coisa interessante, só o estado de São Paulo tem mais doutores do que toda a Amazônia. Então, entendam também a desconexão em número de competência capazes de promover mudanças tecnológicas. Esse desafio ele também passa por uma questão de fomento e apoio para a pesquisa e para as cadeias de valor da região. E, por fim, um outro grande desafio, que aí guarda muita relação com os institutos de pesquisa, com a Embrapa, é o desafio que nós aqui na Embrapa Amazônia Oriental temos defendido, que precisamos superar, que é o desafio do distanciamento tecnológico ainda existente na Amazônia. O que eu quero dizer com isso? O estado do Pará, ele é um estado de dupla aptidão. O que é que eu falo com isso? É o estado que talvez tenha a agropecuária mais forte na Amazônia Legal brasileira, junto com Mato Grosso, naturalmente, que é mais forte, e com Rondônia, mas também tem o desafio de manter a floresta em pé. Entretanto, nós temos nesse mesmo estado do Pará produtores que usam tecnologias mais modernas do mundo de reprodução animal, por exemplo, juntamente com produtores que são incapazes de produzir, por exemplo, 2 litros de leite por vaca, que é uma produção, talvez, da época colombiana, da época que as Américas receberam os primeiros animais. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos um distanciamento tecnológico ainda grande nessa região. E qual é o desafio da pesquisa? É diminuir esse distanciamento tecnológico, fazendo com que parte dessa população que não acessa as tecnologias já disponíveis e que são sustentáveis possam ter acesso. E isso passa por oferta da tecnologia, mas passa também por políticas públicas. Então, isso tudo na nossa leitura é que vai fazer com que uma região que é muito rica do ponto de vista biológico possa também ousar e desejar ser rica do ponto de vista econômico e social. O Glauco bem disse, o desafio é nós criarmos condições para que as cadeias de valores amazônicos sejam desenvolvidas aqui. Senão nós seremos sempre ofertadores de matéria-prima e vai chegar um momento que o espaço não será suficiente. Aí nós vamos ter novas rotas de migração. E isso daí é a perpetuação da pobreza. Então, o grande desafio é fazer com que a mega riqueza biológica aqui existente seja associada a uma riqueza econômica e que reflita a inclusão social. Eu tenho usado uma expressão que fala que, dessa forma, eu imagino que a gente começará a tirar nossas populações amazônicas de invisibilidade social ainda muito reinante. Concluo dizendo que essa invisibilidade social guarda uma relação muito grande com a invisibilidade tecnológica também. E aí é um grande desafio que a Embrapa tem procurado contribuir com as suas 9 unidades presentes aqui na Amazônia Legal. Agradeço muito por enquanto a vocês dois, está esclarecedor demais o programa de hoje, principalmente quando a gente fala de algo que a gente vê presente em todos os lugares do Brasil, né? Que é a agricultura, que é a agropecuária. Então, para a gente se aprofundar um pouco mais, para levar conhecimento ao nosso telespectador que está acompanhando o Aparecida Debate nesta terça-feira. Estamos de volta com o Aparecida Debate, que hoje destaca o setor agropecuário brasileiro e a sua relação com a economia e o meio ambiente. Os nossos convidados para o programa de hoje são o Glauco Eduardo Cortes, ele é o presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, e o Valquimário Lemos, chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental. Sempre é bom lembrar,
A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Daí eu fiquei pensando aqui no intervalo, viu, Valquimário e também o Glauco, né? Quando a gente fala de queimadas, desmatamento, que eu acho que é isso que mancha um pouquinho a imagem do agro hoje no Brasil, porque se atribui muito uma coisa com a outra, né? Até na abertura do programa eu estava falando dos impactos causados pela atividade econômica, né? E quando se pensa, automaticamente se vincula a esses impactos na natureza, ou seja, desmatamento principalmente e as queimadas. Mas essas são provocadas não apenas por aqueles que trabalham diretamente com a agropecuária, são pessoas que nada têm a ver com a atividade. Como é que acontece isso? Como é que é essa relação? Afinal, quem que causa tudo isso? Valquimário, começa por você, depois o Glauco, por favor. Pois bem, essa questão causa para alguns uma relação de causa e efeito com desmatamento, impacto ambiental e agricultura, o que nós acreditamos não ser verdadeiro, né? E como a gente tem falado, é muito oportuno nós reconhecermos os principais vetores de impacto ambiental, de desmatamento, por exemplo, na Amazônia. Muito expressivo tem sido o impacto provocado por pessoas ou grupos que não têm ligação direta com a agropecuária, grileiros e ou outros grupos, por exemplo, que, na verdade, desempenham atividades criminosas, buscando, em alguns momentos, acesso à terra de forma ilegal, e depois dessa contravenção é que muitas vezes a atividade agropecuária se estabelece. Há fortes evidências que, do ponto de vista econômico, inclusive, é inviável você derrubar floresta e plantar em seguida uma agricultura. Não se sustenta do ponto de vista econômico. Entretanto, também é razoável nós imaginarmos que também não haja, fatores de impactos ao meio ambiente não associados à agricultura. Também há, né, Glauco? Nós sabemos disso. E muitos desses impactos é conhecido, sabe, Eduardo, em função da falta de acesso à tecnologia. A partir do momento que você não tem acesso à tecnologia, qual é a forma mais fácil de se lidar? Tocando fogo na área, que é o que os nômades ainda faziam, que as comunidades tradicionais ainda faziam. O que nós queremos dizer? Que já existem técnicas em que você pode manejar, por exemplo, a área sem o uso do fogo. Mas nós ainda sabemos que temos percentuais de populações, muitas vezes, que não têm acesso a recursos, acesso a tecnologias, que são forçosamente levados a utilizar dessa prática. E quando feita de forma descontrolada, pode causar verdadeiros impactos, verdadeiras tragédias ambientais, como nós vimos, atividades criminosas, mas atividades para limpar pasto, por exemplo, de queimada nesse ano passado, em diferentes locais do país. Finalizo dizendo que nós temos, sim, impactos de atividades agropecuárias, mas, em geral, quando não tem acesso às tecnologias, mas a gente tem defendido que o impacto maior tem sido de grupos criminosos que precisam ser tratados como os tais e ter do poder público um olhar maior, tanto para a fiscalização quanto para o controle. A nossa grande mensagem, que inclusive precisa ser dita na COP que ora se aproxima, é que o Brasil tem, e todo brasileiro deveria se orgulhar, um modelo de agropecuária que é sustentável, capaz de produzir alimento com segurança em todos os biomas brasileiros. Caberá aos nossos tomadores de decisão, criar condições para que as nossas populações acessem essas tecnologias, tá? Queria reforçar isso, porque associa-se sempre qualquer impacto ambiental à agropecuária, e eu acho que, além de ser equivocada, é injusta com esse setor da economia que tanto contribui para a própria economia, mas contribui também para
alimentar não apenas a população brasileira. Então, nós deveríamos sentir orgulho. Muitos países queriam ter esse modelo de agricultura que o Brasil tem. Glauco, agora eu deixo com você, o Valquimari, aí falando e está colocando a sua visão sobre esse assunto tão importante, porque a gente vai caminhando para a conclusão, né? Não fechar o assunto, porque ele vai permanecer aberto ainda para longas discussões, mas por hoje apenas, né? O que você diria, não tomando como exemplo apenas a Amazônia, o Valquimari convive com aquela realidade da floresta amazônica, mas a agricultura como um todo, no Brasil todo. É por aí, né? Para a gente conseguir conciliar desenvolvimento sustentável, proteção do meio ambiente e crescimento da agropecuária. Sim, o caminho é exatamente esse, como eu mencionei naquele número, você dobrar a área, mas você tem um aumento de 5 a 6 vezes na quantidade produzida. Isso é aumento não de produção, é aumento de produtividade, quando a gente está produzindo por área. Eu só queria aproveitar que, no meu ponto de vista, o Valquimari abordou muito bem um determinado aspecto, e eu só queria fazer uma complementação. Estive num congresso em San Antonio, nos Estados Unidos, em novembro do ano passado, e os americanos, principalmente, da Crop Science, ficaram abismados, gostariam, assim, muita informação sobre como nós fazemos a interação lavoura-pecuária ou a interação floresta-lavoura-pecuária. Porque, infelizmente, eles tinham aquela noção de que o agronegócio ele cresce no Brasil graças à devastação ambiental. E quando você começa a mostrar com números, com imagens, que isso não acontece, eles ficam maravilhados, porque eles não conseguem fazer isso lá. E nós temos condição de fazer isso aqui. Então, esse é um aspecto que o Mário falou muito bem. A gente consegue manter tudo e transformar essa manutenção dessa floresta, ou desse bioma que está aí, numa situação que, além dele ser rentável como bioma, eu consigo acrescentar outros produtos agregando valor e renda a ele. E um segundo aspecto que a gente precisa entender é que o fogo não é natural. Ok? O fogo não faz parte da natureza de uma maneira normal. Quando a gente tem incêndio, o incêndio é alguma coisa que não devia ter acontecido. A única forma natural de incêndio é um raio cair ali e pegar fogo num determinado local. No ano passado, aí, agosto, setembro, o Eduardo acompanhou aqui em São Paulo, nós tivemos um problema muito sério com queimadas. E aí, a hora que os satélites mostram, é muita coincidência as queimadas começarem quase nos mesmos horários em locais diferentes. Quer dizer, se realmente acontece isso, vamos todo mundo jogar na mega da virada e vamos curtir a vida, porque é mais fácil a gente ganhar na mega da virada do que acontecer isso aí. Então, o agronegócio brasileiro hoje, ele não é assim. Tá? Tem criminosos que têm outros interesses, e aí a gente precisa separar esses outros interesses. Exatamente, viu? Acho que é por aí para a gente poder entender um pouco melhor e desvincular alguns grupos que nada tem a ver com a agropecuária, diretamente com essa atividade de desmatamento, de queimadas. Tá certo, né? Quando o Valquimari diz, tem os pequenos agricultores que às vezes colocam para o manejo, né, do pasto, colocam fogo intencionalmente, mas perdem o controle sobre aquilo, né? E aí falta tecnologia, falta informação para ele. É por isso que eu pergunto para vocês, né? Aí eu começo pelo Glauco, depois a gente vai para o Valquimari. Como levar esse conceito de sustentabilidade, principalmente, o Glauco, para os pequenos e médios produtores que formam a maioria do setor, né? Tá. Eduardo, isso é um problema sério, porque infelizmente o Brasil, de uma maneira geral, ao longo dos últimos anos, devastou a sua assistência técnica agropecuária. Os seus extensionistas, os extensionistas do Brasil morreram, não existe mais. Quando a gente fala de extensionismo, lá na década de 80 era muito bom. Hoje você fala assim, a pessoa, eu sou extensionista. São muito poucos. Então, o que a gente precisa? Que as associações como a IASP aqui em São Paulo, as empresas de pesquisa como o IAC aqui em São Paulo, como a Embrapa em todo o Brasil, consiga
pegar essa tecnologia, primeiro, transformar essa tecnologia em algo acessível. Não adianta para esse pequeno produtor, que às vezes até por desconhecimento, por praticidade, continua usando fogo, você chegar para ele com uma lei e falar, não pode botar fogo. A gente tem que chegar nesse produtor e capacitá-lo. Vamos voltar no início dessa reportagem, quando o Guilherme entrevistou o Gustavo. O que o Gustavo fez? Foi estudar. Gustavo é um colega meu hoje, engenheiro agrônomo, porque o pai dele percebeu que esse processo sucessório que o Valquimário falou tão bem, dependia da qualificação profissional do filho. Sem essa qualificação profissional, ele não existiria. Então, as associações, principalmente as associações de engenheiros agrônomos aí, que estão vinculadas diretamente no campo, vou até enaltecer um pouco o Sistema Confea-CREA, que não é responsável por isso, mas tem sido um grande parceiro, pelo menos aqui em São Paulo, CREA São Paulo, para divulgar através de cursos, palestras, isso aí, abertamente, para qualificar essas pessoas. E quando a gente fala qualificar, às vezes um bom pesquisador não é um bom palestrante, Eduardo, porque ele sabe muito da pesquisa, mas a hora que ele vai chegar, sabe o beabá do produtor? O produtor olha e fala assim, não, isso é muito complicado para minha cabeça, vamos esquecer. O produtor é aquele que você precisa falar com ele a linguagem dele. Quando a gente conseguir fazer isso, está resolvido o problema. E uma coisa que vou destacar aqui para finalizar, que o Valquimário colocou, nós precisamos de políticas públicas para que esses pequenos produtores continuem gerando receita, renda e emprego no local onde eles estão. Então, a gente precisa de tecnologia com capacitação e políticas públicas. Muito obrigado, Glauco. A gente está caminhando para o final, mas eu queria aproveitar também a presença do Valquimário, porque aí em Belém vai estar recebendo a COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas, vem para o Brasil e para a floresta amazônica tem um significado e tanto, né? Nessa luta que o mundo está tendo, que a comunidade internacional está tendo, principalmente a comunidade científica, para tentar controlar algo que vem crescendo cada vez mais, que é o aquecimento global, e a gente está vendo os efeitos aí, as causas de tudo isso, né? Catástrofes estão acontecendo mundo afora, aqui no Brasil não escapamos também. Basta lembrar um pouquinho do Rio Grande do Sul, que o Glauco citou agora há pouco. Então, pergunto para você, sustentabilidade vai ser uma palavra que vai estar muito marcante, né? Nessa COP30 aí em Belém, no Pará, nesse ano que acontece em novembro. Muito marcante, e nós temos que ter muito cuidado para não ser banalizado, inclusive, né? A expressão. Sustentabilidade, o próprio nome, né? Carrega no seu conceito a necessidade de se preocupar tanto com a geração existente quanto as gerações futuras, né? Permitindo que elas sejam capazes de sobreviver de forma harmoniosa como nós pretendemos sobreviver. E assim, Eduardo, de forma muito marcante, a sustentabilidade vai ser uma narrativa muito forte nas discussões da COP, mas não apenas isso, né? A COP tem uma temática de mudanças climáticas, e eu penso que o grande desafio de todas as instituições brasileiras, em particular, é mostrar que o agro brasileiro, que é tão forte e se orgulha de alimentar tanto a nossa população como a população de diferentes países, ele é um agro que produz de forma harmoniosa com o ambiente e que não impacta. O próprio Glauco trouxe aqui para nós essa questão, a gente ampliou em 2, 3 vezes a área plantada no Brasil nas últimas décadas, mas algumas cadeias ampliaram até em 400%, isso é eficiência, isso é ciência, não é? E muitas delas, comprovadamente, com parâmetros, com indicadores de que são sustentáveis, não concorrem com floresta em pé, são capazes de mitigar emissões de carbono, coisas ou prática que vários outros países não conseguem exercitar. Então, o Brasil, além de um grande celeiro em termos de área para produzir alimento,
ele também é, ao longo dessas últimas 4 décadas, 5 décadas mais precisamente, um grande exemplo do fato de que ciência de qualidade desenvolvida por instituições públicas e privadas em parceria, e em particular com os nossos agricultores e produtores, é vetor de transformação. Então, eu penso que, ao expressar isso para o mundo, nós estamos expressando implícita e explicitamente o conceito de sustentabilidade, que a gente é capaz de produzir alimento para uma população crescente, mas que não vá competir com o ambiente. E que sejam modelos que reduzam ou mitiguem a emissão de gases, não é? Tentando com isso frear essa elevação, né, das temperaturas, fato que tanto nos preocupa, né? Você já falou, você e o Glauco falaram do exemplo da enchente no Rio Grande do Sul. A gente pode trazer um outro exemplo pedagógico aqui da Amazônia, que foi a seca dos grandes rios, né? Então, a gente teve um exemplo no primeiro semestre no Brasil de água em excesso e no segundo semestre de água, não é, sumindo dos rios. Quem conhece os rios da Amazônia e se depara com o rio, com aquela quantidade de água seco, é minimamente levado a pensar, tem algo muito errado acontecendo. E a gente precisa desconstruir o fato de que a agricultura é o principal vetor. Ela é o principal vetor quando ela não é feita utilizando boas práticas, né? O Glauco muito bem pautou isso daí. E eu queria reforçar que nós estamos preparados e o desejo da Embrapa, concluindo, é que nós sejamos, juntamente com nossos parceiros, um grande hub de inovação, de modelos de se produzir, tanto na agricultura, quanto na pecuária, quanto na conservação florestal, exemplar, tanto para nós brasileiros, quanto para o mundo. Produzimos com sustentabilidade. Essa é uma das grandes narrativas da jornada científica que a Embrapa deseja apresentar para o mundo. Exatamente, né? E que a COP30 seja essa virada de página, porque frear o aquecimento global, dela depende a nossa sobrevivência também. Muito obrigado, Valquimário, muito obrigado pela participação também, Glauco, contribuíram e muito para a nossa reflexão aqui nesta noite. Um grande abraço nosso para vocês dois, viu? Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você também pode sugerir temas para a gente debater aqui toda terça-feira. Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Desejo para você uma boa noite, um ótimo descanso e até a próxima.